Fala pessoal, eu estou aqui no hotel e eu queria contar um pouquinho da história, né? O que é essa obra aqui que eu ainda não falei muito sobre ela. Gente, então é o seguinte, aqui é um hotel, ele já tem mais de 30 anos de existência e agora a cliente ela resolveu trocar os revestimentos dos banheiros. Então a parte do piso ela resolveu trocar. Por quê? Primeiro vocês vão ver aqui que é tudo azulejinho, esses branquinhos. Então com o passar do tempo vai encardindo. Então a parte do piso estava bem encardida. Outra coisa, gente, era que não tinha muita caída. Não tinha caída tipo no box, na área molhada. E a água começava a empoçar ali. Então ali onde ficava mais empoçado, primeiro que já não desce a água, que já é ruim, né? Já é uma coisa, não é agradável você ir num hotel e a água ficar ali parada, né? Então isso já era um problema e também ficava mais escuro ainda. Então as outras partes já estavam mais encardidas e essa ela ficava mais encardida ainda. Então a cliente ela resolveu trocar os revestimentos. Aqui tem 3 andares, tem 90 apartamentos, então ela resolveu fazer um teste. Então ela resolveu trocar primeiro 15 apartamentos, que é do segundo andar onde a gente está. Quando a gente passou o orçamento, ela achou um pouquinho caro e ela não quis fazer com a gente. Ela falou assim, não, eu vou achar outra pessoa que fez. E ela pegou por conta essa troca de revestimento. E galera, eu queria ter filmado o começo pra vocês, vou ver se eu acho alguma foto aqui. Mas o cara veio aqui e ficou horrível, gente. Foi um acabamento terrível. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Vem aqui comigo. Então, como eu disse pra vocês, ela tinha o primeiro problema, que era o caimento das peças. E aí, gente, vocês conseguem ver que é um banheiro assim. Esse banheiro ele ainda é quadradinho aqui, você consegue ver. Mas em outros banheiros, os formatos são meio irregulares, sabe? Tem muita quina e tudo mais. Enfim, os recortes, ela é bem sistemática em relação aos recortes, tá? Então tem que ser mesmo, gente, porque um monte de recortaiada no piso fica ridículo. Então o problema que ela teve com essa outra pessoa foi que, primeiro, o cara não deixou caída, então a gente refez o banheiro dele, tá? Não deixou caída, então continuou empoçando. E aqui na parte do ralo, tava muito recorte ridículo, gente. Tava assim, eu vou ver se eu acho uma foto pra vocês. Enfim, ela contratou uma pessoa, ela não gostou, não resolveu o problema dela e ainda por cima ficou esteticamente horrível, tá? Então ela procurou a gente de novo e falou assim, vamos fazer um teste. Então a gente veio aqui, fez um banheiro pra ela, explicamos o jeito que a gente estava fazendo, como que dava o melhor caimento, por que daquele jeito que o cara fez não ia dar, como a gente poderia fazer pra dar um caimento perfeito aqui. E aí a gente fez um banheiro teste pra ela amou e fechou os outros 14, né, banheiros. Então nós trocamos o revestimento dos 15 banheiros. Então, galera, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, a paginação ela é muito importante, porque senão dá muito recorte. Então, no começo, ele veio aqui, a gente colocou as peças no lugar, montou a paginação aqui no lugar mesmo e depois assentou as peças. Como que a gente dá caimento, né, gente? Então, por exemplo, aqui no box, vocês conseguem ver que as juntas, elas estão no meio do ralo. Então, quando a gente coloca as juntas no meio, em todos os meios, a gente consegue dar um caimento perfeito. A gente consegue levantar um pouco a peça e dar um caimento perfeito e não dá aquele monte de recorte, tá? Que aí fica um monte de recorte. Às vezes a pessoa coloca aqui, coloca uma peça, coloca tudo na diagonal, enfim, fica uma baianagem. E aí, nesse caso aqui, a gente colocou no meio, ó. Então, uma dica para vocês que sofrem com essa questão do caimento da água, né, do desnível. Sempre coloca as peças aqui no meio. Então, vocês conseguem ver que a gente manteve os recortes aqui para a peça ficar aqui. Se a gente, vamos supor, colocar uma peça inteira aqui, a gente não consegue levantar essa peça. Porque a hora que a gente levanta a peça, ela não vai dar acabamento aqui. Vocês conseguem analisar que nesse caso aqui, a gente manteve toda a saia. Esse primeiro piso aqui que liga o azulejo com o piso, ele chama de saia. E a gente não tirou ele. Geralmente isso dá um problemão, porque o acabamento também ficou horrível. Que foi o caso do banheiro que o cara fez, o acabamento aqui ficou ridículo, ficou desse tamanho a junta. Ficou horrível.
E aí vocês conseguem ver que dá pra fazer assim. O ideal é que a gente entre com o piso e depois coloque a saia. Então se você puder fazer isso, entra com o piso e depois a saia. Mas se não, você consegue fazer assim também e fica um acabamento perfeito. Vai ter um pouquinho mais de trabalho porque tem que ser algo bem minucioso. Então, ó, aqui a gente montou o acabamento. Essas peças aqui foram retiradas. A gente retirou as peças e instalamos as peças também. Tá? Então, primeira coisa, foquem na paginação dos pisos para não dar um monte de recorte e também nas juntas, ó. Nesse caso aqui, vocês também conseguem ver que a junta, ela tá morrendo no meio do ralo, tá bom? Então, tem um caimento aqui e tem um caimento aqui. Outra coisa, gente, o banheiro inteiro, ele era desse piso aqui, desse revestimento aqui. E a espessura desse revestimento, ela era menor do que a espessura deste outro revestimento aqui. Consequentemente, quando a gente colocou esse revestimento, a nossa altura aqui, ela subiu, tá? Então aqui nós tínhamos uma porta, vou mostrar a porta pra vocês. Ó, vou mostrar aqui, a gente tem essa porta aqui de entrada. Essa porta que é a entrada do banheiro, né, querido? Ela tem 2 metros e 11,5. 2,11,5. Quando a gente subiu, essa porta ela passou a não entrar mais aqui, tá? Por quê? Para você fazer a instalação dessa porta de vidro, ele pede 2 centímetros livres a mais. Então a porta tem 2,11,5. Eu preciso de pelo menos 2,13,5. Um centímetro livre aqui embaixo e 1 centímetro livre aqui em cima. Isso é o que a gente precisa, o mínimo, para fazer a instalação dessa porta. Quando a gente aumentou aqui, a gente aumentou muito, tá? Porque vem mais a massa, mais o piso que tem espessura maior e a porta não estava passando. Então nós desbastamos essa parte aqui de cima. E gente, sorte a nossa, não tinha uma contraverga aqui. Eles não fizeram tipo concreto, igual a gente, uma contraverga não, né? Uma verga. Não tinha verga aqui. Então, ó, tava direto na alvenaria, tinha apenas 2 ferros passando. A gente cortou o ferro e desbastou aqui, ou seja, a gente conseguiu aqui uma altura. Nesse momento aqui, a gente tá com 2,14. Por quê? A gente ainda vai requadrar essa parte para deixar lisinho, tá? Então, ó, esse daqui a gente desbastou, ou seja, a gente tirou. E agora a gente vai requadrar para a porta entrar. Então, se a minha porta tem 2,11,5, eu preciso deixar com livre 2,13,5, tá bom? Então, isso foi um ponto. Outro ponto é que antes não existia essa soleira aqui. Era só uma soleira tipo a do box, uma soleira fininha aqui. Só que aí a gente resolveu colocar, né? A cliente resolveu colocar uma soleira inteira e depois, mais pra frente, ela vai colocar ainda o vinílico. Por isso que nessa entrada aqui, a gente deixou um dentezinho. Se você ver, aqui tem um dente bem aqui no começo, porque depois vai entrar com o laminado e o laminado vai morrer aqui, tá? Então a gente já deixou esse dente aqui de propósito por conta disso. E também, gente, como não tinha soleira, subiu mais uma altura da soleira, mais o piso, tá? Então subiu bastante, então por isso que a gente teve que desbastar bastante. Você consegue ver aqui que geralmente, ó, teve um aqui de 3 centímetros, tá? Que a gente teve que subir por conta da porta. Vamos olhar outro apartamento? Ó, gente, aqui tem outro, então a mesma coisa, tá? Aqui o mesmo piso, ó, nesse caso aqui não teve o recorte, ó. Aqui o ralo está diferente, então a gente fez a diagonal aqui, ó, que ficou imperceptível, tá bom? Ó, esse ralo foi diferente, porque cada um está no local. Então tem que pensar isso em todos os apartamentos que ele for. Vamos achar um tem quadrado? Tirar pro dedo. Deixa eu ver se você vamos. Aqui tá o marcão é quadrado. Aqui você quadrado? Não, não. Esse é um dos antigos. Aqui? Aqui. Ó, aqui tá requadrado, ele acabou de terminar. Então isso daqui é o requadro que o Marcão está fazendo, tá? Então, ó, vocês conseguem ver, deixou lisinho, certo? Pra fazer a instalação da porta. Vocês conseguem ver que quando a gente aumentou,
também vai precisar aumentar a cantoneira. Então, ó, vocês conseguem ver que morria aqui e agora a gente aumentou aqui um dedinho, tá? Então, outra coisa que precisa ser mudado também. E o banheiro é a mesma coisa, gente. Então, ó, é isso. Mais um banheiro finalizado. E galera, é isso então. A gente tá fazendo agora os requadros. Aqui tem um problema porque é um hotel, então os clientes eles vêm pra cá pra relaxar. Então a gente só pode fazer barulho após as 10 horas, tá bom? Então ontem ele quebrou. Vou falar um negócio pra vocês também. A gente fez esses revestimentos do banheiro em 7 dias. A gente trabalhou no feriado e trabalhou no sábado e domingo pra entregar o mais rápido possível, tá? Trabalhando e fazendo barulho após as 10. Então, a gente finalizou a parte dos revestimentos em 7 dias. Assentamento dos revestimentos já estava quebrado, eles quebraram antes para a gente poder fazer e agilizar o nosso serviço. E aí, ontem o Marcão entrou, então vai ser uns dois dias completos aqui. E ele vai cortar e requadrar para poder fazer a instalação das portas e esses quartos voltarem a funcionar. Depois que tudo isso estiver pronto, nós vamos para o próximo andar e vamos fazer a troca de mais 15 revestimentos. Então essa é a diferença de um trabalho de qualidade. Quando você faz uma vez, o seu cliente ele vai querer de novo e vai sempre estar procurando você para fazer. Então a gente fez um banheiro teste, eles gostaram, viram a diferença de ter profissionais qualificados e não ganhar pelo preço, mas ganhar pela qualidade do serviço. Então eles estão pagando mais, mas eles estão tendo uma economia no serviço. A gente teve que refazer, não ficou legal esteticamente, com certeza no hotel tem que ser bonito, tem que ficar legal, tem que ficar elegante. Aquele acabamento do outro cara que era mais barato não ia ficar legal e não ia ficar atrativo, ela ia estar perdendo dinheiro. Então essa é a importância de você mostrar para o seu cliente a importância de ter profissionais qualificados executando a obra e também acompanhando a obra. Tá bom, galera? Esse é o vídeo então do hotel, espero que vocês tenham gostado. Ó, pessoal, esse daqui foi o que o outro cara fez, tá? Olha o tamanho desse rejunte. Olha o tamanho desse rejunte. Vou pegar aqui onde tem iluminação. Olha o tamanho dessa junta. Olha a junta. Olha o acabamento aqui. Ó, o acabamento aqui. Olha esse acabamento. Você acha que isso é acabamento? Olha o tamanho desse rejunte. Olha aqui o tamanho. Olha o tamanho desse rejunte. Olha aqui no ralo como ficou. Ó, isso daqui não dá caída. Vocês conseguem ver que não dá caída? Ó. Nossa, ó. Gente, isso aqui tá muito ridículo. Olha isso, tá muito ridículo. Olha esse acabamento. Não, é muito chocante. E aqui tá encostando água. Olha isso, gente. Olha isso. Você acha que foi feito um serviço desse agora? Não parece que foi feito agora. Não parece que foi feito agora. Vamos ver. Ó. Vamos ver se vai. Vamos pra cá. Ó. Ó como a água não desce completamente. Ó, ela tá empoçada lá, ó. Tá vendo? Ó, tá toda empoçada lá. Vou pegar aqui, ó. Ó, tá descendo aqui, mas aquele canto lá não tá descendo, ó. Olha o rejunte. Não, muito horrível. Agora vamos pro próximo. Ó, agora olha a diferença do rejunte. Ó, como ele tá pequenininho, ó. Ó, olha aqui, imperceptível a junta. Olha essa outra junta aqui, muito pequena. Tá sujo aqui o banheiro, mas olha aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a junta. Olha como tá a mesma junta. Ó, a diferença. Olha esse daqui. Vocês conseguem ver a diferença? Consegue ver ali, ó, que é imperceptível ali a ligação de um com o outro?
Ó. Agora a gente vai molhar. Ó, vocês vão ver que a água que tá vindo pra cá, ó como ela vai descer. Ó a água descendo. Ela encontra um caminho, ó. Tá vendo? Como ela tá indo? E aí, nesse caso aqui, a gente fez assim, ó. Porque senão ia dar um monte de recorte aqui. Então, cada um teve que ser feito de uma forma. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos a tudo isso, ao caimento, à paginação, para não dar um monte de recorte, não ficar ruim esteticamente e também atender os problemas do seu cliente. Então aqui o problema maior era a parte de que estava escuro o piso, então trocou o revestimento e já que você gastou, vamos solucionar o outro problema que é o do escoamento da água, tá? Então fiquem atentos a isso, sempre façam um trabalho de qualidade que você vai ter mais trabalhos. Beijo!